são de Deus. Estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise. Se você não se inscreveu no canal, você possa se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, e assim você estará nos ajudando a chegar mais longe, com esse vídeo. Provai se os Espíritos são de Deus. A leitura bíblica em classe está em Neemias 6, 10 a 14. O texto diz: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mehetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Bem, esta lição, a lição de número 10, provai se os Espíritos são de Deus, ela tem como objetivo geral promover uma reflexão sobre discernir os Espíritos e julgar as profecias. Como objetivo específico, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, ressaltar que a Bíblia revela a existência de falsos profetas, salientar que devemos julgar as profecias, mostrar por que devemos julgar as profecias e pontuar como é que nós devemos julgar as profecias. Bem, inicialmente vamos então a comentar, nesse momento, a primeira parte do comentário, o cuidado com os falsos profetas. O que nós podemos observar aqui no texto é que os samaritanos, eles observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. É isso que o comentarista comenta no ponto 1. Nós já estudamos na lição anterior que quando eles pararam a construção do templo, eles foram estimulados pelos profetas Ageu e Zacarias. O profeta Ageu e Zacarias são chamados de profetas pós-exílico, incentivaram para que eles retomassem a reconstrução do templo. E eles então, estimulados por essa profecia, eles recomeçaram a construção do templo. Os samaritanos observaram isso. Os samaritanos observaram que eles davam atenção, davam valor à palavra dos profetas, que era, portanto, a voz de Deus. É nesse momento, então, que começa o plano, o propósito deles, com base aqui no texto que nós lemos, Neemias capítulo 6 e o versículo 10. Bem, o texto ele fala sobre a intimidação utilizando um profeta. Nós já observamos que eles utilizaram vários meios de perseguição, uma carta aberta para intimidar o povo, a nação, e levá-los consequentemente à interrupção então do trabalho. Mas já percebendo que isso não estava funcionando, eles resolveram então colocar outro plano em ação. Eram os inimigos então da obra da reconstrução de Jerusalém. O versículo 12 nos mostra que eles contrataram um falso profeta. O nome dele era Semaías. O objetivo deles ao contratar esse falso profeta era atrair Neemias ao lugar santo do templo para se refugiar de um plano de assassinato. Semaías, segundo o relato bíblico, ele era filho de Delaías. Nós não temos muitas informações acerca deste profeta. Parece que Neemias confiou nele o bastante, o suficiente para ir em sua casa, embora o texto não diz o motivo da visita. E quando estava dentro da casa, foi dito então a Neemias, por Semaías, que existia um plano, que existia um projeto de assassinato contra ele, contra Neemias. Curiosamente, Semaías sabia não apenas a trama, mas sabia também o momento do plano que seria realizado. A solução então que Semaías apresentou para Neemias seria ele se esconder no templo. Apesar de Neemias não ser sacerdote e a presença dele então no templo ser contrário à lei de Deus, o Pentateuco. Como um líder então que temia a Deus e piedoso, Neemias conhecia o Pentateuco, conhecia a lei. Ele então respondeu: homem como eu fugiria? Isso revelou então o seu caráter. Ou seja, Neemias nesse momento, quando disse homem como eu fugiria, ele quis mostrar que ele não era pessoa de fugir em face ao perigo e nem de desobedecer à lei de Deus.
Ele sabia que ele, não sendo sacerdote, ele não podia entrar, portanto, no templo, ele conhecia a lei. Então, ele revelou dois elementos aí: a coragem que ele tinha para não fugir do perigo e também a obediência para não desobedecer à lei de Deus. Na verdade, a lei dava aos israelitas, inclusive, a capacidade de avaliar a autenticidade do profeta, também a autoridade para desobedecer aos falsos profetas. Isso está em Deuteronômio, no capítulo 18 e o versículo 22. Além disso, a pergunta de Neemias: e quem há como eu que entre no templo para que viva? Isso mostrou também, nesse texto, o respeito que Neemias tinha para com Deus, para com a lei, para com o templo. Neemias, na realidade, ele percebeu que Semaías não era nada além do que um profeta corrupto, um profeta falso. Ele tinha sido subornado, ele tinha sido pago por Tobias e Sanbalate para criar então essa profecia, para atrair Neemias para o templo e consequentemente desobedecer a lei de Deus e atrair então, a ira do povo e da nação. Então veja, o que nós podemos então observar aqui nesse texto é exatamente a atitude então desse falso profeta. E o comentarista da lição, ele então foca exatamente nisso, O fato de Semaías ser um falso profeta, de profetizar, e de Neemias ter o discernimento de que aquela profecia não vinha de Deus. Neemias, diz o comentário, tinha o dever de examinar a profecia recebida. E foi isso que de fato ele fez. Como conhecedor do Antigo Testamento, especialmente do Pentateuco, ele conhecia o texto de Deuteronômio 18, que mostra como julgar um falso profeta, como julgar uma profecia, e ele então estava bem atento a essas questões. O comentarista, na segunda parte do comentário, ele comenta alguns momentos do Antigo Testamento em que falsos profetas entraram em ação. Nós temos, por exemplo, em 1 Reis, no capítulo 13, quando um homem de Deus procedente de Judá, ele profetizou, advertindo ao rei de Israel, que junto do altar que estava queimando incenso, ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor. 1 Reis capítulo 13 e o versículo de número 2. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E ele deu um sinal que o altar iria se fender. Quando o rei ouviu aquela palavra, estendeu as mãos sobre o altar para que prendessem o homem de Deus, mas a mão dele naquele momento, segundo a Bíblia, secou-se e não podia retornar e trazer a mão para si. O altar se fendeu, a cinza se derramou, exatamente como o profeta tinha predito, tinha falado. A pedido então do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. 1 Reis 13, versículo 9. Mas, segundo a Bíblia, havia naquele lugar um profeta velho, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O profeta velho foi ao encontro então do homem de Deus e o convidou para comer pão. Ante a recusa então do homem de Deus, o velho profeta então argumentou que um anjo tinha lhe falado e ordenado que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu entre a mentira e aceitou então o convite do velho profeta. Quando ele estava então comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. 1 Reis 13, 21 e 22. Depois que ele comeu o pão, voltou pelo caminho, um leão então o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta então o recolheu, o sepultou no seu sepulcro e chorou lágrimas, certamente, como diz o comentarista, lágrimas de fingimento. Então aqui o texto de 1 Reis 13 revelando um momento do Antigo Testamento em que alguém deu atenção a uma falsa profecia.
Outro momento também que o comentarista comenta sobre profecia falsa foi no tempo também do rei Josafá. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe, tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. O rei Josafá então perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor? Foi quando o rei Acabe disse: olha, tem aí Micaías. E então eles foram buscá-lo e disse: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizeram coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra conforme a palavra de um deles e fala bem. Eles pediram então que ele falasse bem, já que os outros profetas tinham falado bem também acerca do rei. Foi quando Micaías disse: o que o Senhor colocar na minha boca, isso eu falarei. E assim, o que o Senhor falou, colocou na boca, ele profetizou, e de fato aconteceu. Acabe morreu na batalha. Isso está em 1 Reis, capítulo 22, versículos 5 a 28. Também no tempo do profeta Jeremias, nós tivemos, segundo o relato bíblico, falsos profetas. Jeremias 5:31, que estava enquanto o profeta Jeremias falando que o cativeiro iria acontecer, se o povo desobedecesse, continuasse desobedecendo a Deus, que aceitasse, submetesse ao cativeiro, existiam falsos profetas que diziam que isso não iria acontecer, né? Estimulando o povo, dizendo que as coisas estavam bem, enfim, desviando o povo dos caminhos de Deus. Isso no tempo do profeta Jeremias. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, Jezabel. Apocalipse 2, 20 a 23, essa mulher se dizia profetisa, ela ensinava e enganava os membros da igreja de Tiatira, inclusive estimulando a prostituição. Mateus 24, Jesus advertiu acerca dos falsos profetas, né? E, segundo o apóstolo João, o espírito do anticristo já está agindo no mundo, né? Não manifestou ainda a pessoa do anticristo, mas o espírito do anticristo já está agindo no mundo. E isso é caracterizado então por falsos profetas, inclusive operando sinais, prodígios, enfim. Bem, é nesse contexto, então, que o comentarista chama atenção para que nós tenhamos e que a igreja venha cultivar o despertamento para os dons espirituais. Dentre esses dons espirituais está o dom de discernimento de espíritos. Assim como nós pentecostais cremos no dom de profecia, segundo o Novo Testamento, que é quando Deus usa o aparelho fonador de uma pessoa para transmitir uma mensagem profética, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, e incluindo o dom de profecia, mas também nós cremos no dom de discernimento de espíritos, que está listado lá também no mesmo texto, 1 Coríntios, no capítulo 12. Então, o mesmo Deus que coloca à disposição o dom de profecia, ele coloca também à disposição o dom de discernimento, então, de espírito. E segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, nós devemos julgar as profecias. As profecias, elas estão sujeitas a julgamento. Ora, e quando nós julgamos uma profecia, nós não estamos sendo incrédulos? Não, nós estamos sendo bíblicos, porque a Bíblia recomenda julgar a profecia. É interessante nós observarmos que em nenhum momento o apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, disse para nós julgarmos a Bíblia, mas ele disse para nós julgarmos as profecias. 1 Coríntios 14, 29. Isso nos mostra então que a profecia, ela está sujeita então a julgamento. Por que a profecia está sujeita ao julgamento? Porque ela passa por um elemento chamado homem. A profecia é divina, ela vem de Deus, mas ela passa por um elemento chamado homem. Deus usa o aparelho fonador da pessoa. E essa pessoa então está sujeita, como ser humano, à falha, está sujeito às emoções. O pastor comentarista da lição, o missionário Rick Baxter, ele comenta exatamente isso, né? Os profetas estão sujeitos a falhas, talvez por não cultivar o fruto do Espírito em suas vidas, e nesse momento, então, a transmissão da mensagem ela é prejudicada. Pode ser também que ele tenha conhecimento prévio dos fatos, e o conhecimento prévio dos fatos, junto com as suas emoções, pode fazer, então, com que ele se engane ou cometa um erro, uma falha ao transmitir a mensagem, deixando o seu sentimento e as suas emoções falar mais alto.
Também pode acontecer, nós tivemos alguns casos na Bíblia, de a mensagem profética ser influenciada por um espírito maligno, disseminador, então, de mentiras. Né? Então, por essas razões aqui, a profecia está sujeita a julgamento. Agora, na quinta parte do comentário, como é que nós devemos julgar as profecias? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem um estudo, inclusive, acerca disso, como é que nós devemos julgar as profecias. Pelo menos 3 coisas nós devemos observar no julgamento das profecias. Primeiro é a pessoa que profetiza. A pessoa que profetiza, ela tem comunhão com Deus, ela tem vida séria com Deus, né? Ela vive uma vida de retidão. Segundo é julgar a profecia quanto ao conteúdo. O conteúdo da profecia não pode entrar em desarmonia com as Escrituras. As Escrituras, então, é o crivo, é a peneira que julga, então, toda mensagem profética. E em terceiro lugar, e talvez essa seja a posição mais prudente, é nós aguardarmos o cumprimento da profecia, silenciarmos e aguardarmos que, se for de Deus, ela vai se cumprir. E aí entra, então, o dom espiritual do discernimento de espírito. Uma manifestação pentecostal, uma manifestação, ela pode ser de Deus, ela pode ser da carne ou ela pode ser do diabo. São as 3 fontes de manifestação. Tem manifestação que é de Deus, tem manifestação que é da carne, da natureza humana, e tem manifestação que é do diabo. O discernimento de espírito faz-nos exatamente discernir a fonte dessa manifestação. Lá em Mateus 7, Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expelimos demônios? Veja que profetizar, expelir demônios, são manifestações, inclusive para nós, pentecostais, visto como manifestações pentecostais. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, isso mostra que é possível uma pessoa, às vezes, realizar determinadas manifestações tidas, né, contadas até como manifestações genuínas, mas não ser de fato manifestações, então, genuínas. Aqui entra um elemento que é muito fundamental, que o comentarista comenta como julgar as profecias, é a afinidade com as Escrituras. Quanto mais afinidade uma pessoa tem com a Bíblia, mais conhecimento ele tem com a Bíblia, ele consegue discernir, né, se aquela mensagem profética é de Deus ou não. Então, a comunhão com Deus, a prática da oração, o conhecimento das Escrituras proporciona uma certa afinidade, um discernimento, né? Dizem, por exemplo, que uma forma de você conhecer uma nota falsa é conhecer bem uma nota verdadeira. Quanto melhor você conhece uma nota verdadeira, manuseia uma nota verdadeira, uma nota de dinheiro verdadeira, mais facilmente você vai distinguir uma nota falsa. Quanto mais você manuseia a verdade das Escrituras, da palavra, mais facilidade você vai ter de distinguir, de diferenciar uma profecia falsa. Bem, então, concluindo, nós podemos afirmar, com base aí no comentário, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Então, isso é um elemento também fundamental. Quando nós julgamos as profecias e quando esse dom está em evidência na igreja, é uma forma de conservar os dons espirituais. Inclusive, este ensino deve acontecer na igreja. O ensino acerca dos dons espirituais, por incrível que pareça, nós pentecostais, às vezes, somos os que menos conhecem a doutrina pentecostal. Então, os dons espirituais são conservados na igreja, eles estão em evidência na igreja, quanto mais então nós utilizamos, né, de maneira bíblica, correta, eles então continuam em evidência na igreja. Em segundo lugar, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Ou seja, pode ser que esta pessoa então ainda não foi orientada, não foi ensinada, e ela precisa ser orientada na forma correta de utilização dos dons espirituais. Foi isso que Paulo fez na carta aos Coríntios, especialmente no capítulo 14, quando Paulo tratou sobre o dom de profecia e o dom de línguas, que estava tendo um abuso na igreja de Corinto. Em terceiro lugar, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ou seja, então, quando nós provamos as profecias,
é uma das formas então que nós temos de manter a profecia correta, verdadeira, e assim sermos abençoados, edificados pela profecia, pela bênção que a profecia verdadeira ela nos proporciona. Então, esta é a nossa lição: provai se os espíritos são de Deus, né? Você, caro professor, se tiver acesso, você pode ler este livro, Assim Diz o Senhor, Como Saber Quando Deus está falando através de outra pessoa. A Casa Publicadora lançou, de John Bevere, esse livro. Ele mostra inclusive pessoas enricando nos Estados Unidos, ganhando dinheiro através de falsas profecias ou através de profecias tidas como verdadeiras, né? Então, nesse livro ele mostra exatamente como reconhecer as profecias verdadeiras baseadas nos profetas bíblicos e como distinguir uma profecia também falsa, e mostrando então alguns elementos importantes acerca da profecia. Como é que os profetas falsos eles atuavam no Antigo Testamento? As profetas falsos do Antigo Testamento, eles ensinavam a rebelião, era a operação de Jezabel, né? Uma das formas de se conhecer um profeta falso é pelo fruto. O fruto é uma das formas de conhecer um profeta falso, né? Pelos frutos conhecereis a árvore, foi o que Jesus ele falou. Então, o ministério profético ele é importante, ele é necessário, ele é bíblico, o dom de profecia e também o ministério profético, mas ele deve ser regulado pelos princípios então da palavra de Deus. Então aqui entra um elemento fundamental que é o equilíbrio, né? A pessoa nem pender para um lado nem pender para o outro. Nós estamos vivendo dias que as pessoas ou pendem para um lado ou pendem para o outro, ou às vezes desacreditam em toda a profecia, ou às vezes acreditam em tudo. E talvez um dos pontos que eu acho que vem contribuindo muito para isso é a compartilhamento de vídeos de manifestações pentecostais com gracejos que de uma certa forma geram uma certa incredulidade nas pessoas. As pessoas veem tantos vídeos de gracejos com manifestações pentecostais, com profecias, que quando acontece uma profecia verdadeira, Deus usando uma pessoa, às vezes fica então questionando, né? Será que realmente Deus está falando? Por isso eu entendo particularmente que não é interessante nós compartilharmos nem curtirmos vídeos, né, que tratam de questões de gracejos, de manifestações pentecostais, especialmente os dons de profecia, pois isso vai gerar em nós uma certa incredulidade, né? Principalmente a geração mais jovem. A geração mais jovem nos dias atuais, elas estão muito afeitas às redes sociais e às vezes não afinadas com a leitura da Bíblia, com as Escrituras. Então, o único conhecimento que muitas pessoas, especialmente talvez as mais jovens, têm sobre este assunto é proveniente das redes sociais. Eles não leram na Bíblia, eles não estudaram a Bíblia, eles viram alguém falar, eles ouviram que determinado pregador de renome disse, mas eles não foram às Escrituras estudar. Então, por isso que esse assunto é muito importante. Então, aproveite esse momento na aula. É claro que esse assunto aqui vai dar muito o que falar. Se você não tiver um certo controle, vai ter muita gente, né, para falar, para dar experiência sobre falsa profecia, falso profeta, enfim, mas você deve então dosar o tempo e, acima de tudo, que o ensino seja profundamente bíblico. Então, provai se os espíritos são de Deus. Neemias, naquele momento, discerniu que a mensagem de Semaías, ela não provinha de Deus. Neemias estava afinado com as Escrituras, Neemias tinha discernimento e Neemias reconheceu que aquela profecia não vinha de Deus, fazia parte dos planos ardilosos dos inimigos, né, para prejudicar a obra. Tobias e Sambalate fazia parte dos planos deles para prejudicar o trabalho da reconstrução de Jerusalém. Portanto, que Deus o abençoe, que você possa se deter, especialmente no texto de Neemias 6:10, mostrar para os alunos, talvez muitos não conheçam esse texto, e comentar então, relacionando com outros momentos das Escrituras, os principais pontos relacionados a este assunto, né, relacionado às falsas profecias, e especialmente também o texto de 1 Coríntios 12, que fala sobre o dom de discernimento de espíritos. Explore um pouco essa questão do dom de discernir os espíritos. O que é o discernimento? Como é que acontece o discernimento? O discernimento está no campo espiritual, é uma ação do Espírito Santo. Explore bem essa questão do conceito da natureza do dom de discernimento de espírito. Então, que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus ocupe o primeiro lugar em nossas vidas, e até
a próxima lição.